Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma passagem bíblica que ultimamente os trinitaristas têm usado muito para tentar provar a Trindade, tentar provar que Jesus é o próprio Deus. A passagem bíblica que eu queria analisar com vocês está entre os versículos 19 a 22 de João. João capítulo 2, do 19 ao 22. O 19 diz assim: Jesus lhes respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Aí o 20 fala que os judeus ficaram contrariados, né? Ou contrariados. E falaram, né? Esse templo foi construído em 46 anos e você o levantará em 3 dias? Mas olha o 21. Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Aí vem o 22. Quando ele foi levantado dentre os mortos, porém, seus discípulos se lembraram de que ele dizia isso, e eles acreditaram na passagem das Escrituras e no que Jesus tinha dito. Bom, então o ponto é o seguinte: eles se apegam no 19, dizendo que Jesus disse que ele iria levantar seu corpo dentre os mortos. E aí a tradução Almeida, no 22, coloca dessa forma o início, né? Quando, pois, ressuscitou dos mortos. Então, note, né? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, estão dando a entender que, né, ele realmente se levantou, né? Mas tem um detalhe interessante. Todo o contexto bíblico mostra que Jesus, ele foi levantado, como está no versículo 22 da tradução do Novo Mundo. Porque o contexto bíblico mostra isso. Mas tem outras traduções da cristandade que acompanham essa questão de que ele foi levantado, e não que ele se levantou. Por exemplo, se você pegar a versão ecumênica, feita para unir católicos e protestantes, no versículo 22, só vou ler o início, né? Fala assim, olha: por isso, depois que Jesus foi ressuscitado, né? Então nota que fala que ele foi ressuscitado. Se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, versão de estudo Plenitude, você vai ver que ela diz assim no 22, olha: quando Jesus foi ressuscitado, né, mostrando que ele foi ressuscitado. Já o Novo Testamento interlinear, grego, português, do Dr. Valdir Carvalho Luz, esse Dr. Carvalho Luz é um pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi professor de grego e hebraico no Seminário Presbiteriano do Sul. No versículo 22 fala que Jesus foi levantado, e entre parênteses está ressuscitado. Então note que essas traduções da cristandade mostram que a tradução do Novo Mundo está dentro do contexto bíblico, e essas traduções também colocam que ele foi levantado, ele foi ressuscitado. Tanto que isso é verdade, e quando você pega a Bíblia como um todo, né, em Atos 2,32 fala que Deus ressuscitou Jesus. Isso, inclusive, está nas traduções Almeida. Romanos 4, 24 e 25 fala que Cristo foi ressuscitado também. Ele foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado. Romanos 8,11 fala, né? Se morar em vocês o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Né? Está mostrando que teve alguém que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a Bíblia mostra que foi Deus. 1 Coríntios 6,14 também fala que Deus ressuscitou a Jesus. Gálatas 1,1 fala que Deus ressuscitou a Jesus, né? O Deus Pai ressuscitou a Jesus. Efésios 1,20 fala também que ele foi ressuscitado por Deus. 1 Pedro 1,21 fala que Deus ressuscitou a Jesus. Então, mostrando que todo o contexto bíblico mostra que Jesus foi levantado, foi ressuscitado por Deus. Entenderam? Então, né, a Trindade, como costumamos dizer, é uma cortina de fumaça, né? Analisou dentro do contexto bíblico o que os escritores da Bíblia tinham em mente, essa cortina de fumaça se dissipa.
Mas alguém poderia perguntar, mas por que Jesus falou que ele levantaria seu corpo? Bem, se você pegar Lucas 8:48, uma mulher que tocou em Jesus foi curada. E aí, quando ela se aproximou de Jesus, Jesus disse o seguinte para aquela mulher: a tua fé te salvou. Será que aquela mulher salvou-se a si mesma, sozinha? Não. Ela foi curada pelo poder de Deus por meio de Jesus. Aí você se lembra de Atos 10:38, né? Diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, e ele percorria o país curando a todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo. Então, sempre Deus é a fonte, Jesus é o meio. Perceberam? Agora, Jesus, obviamente, que pelo seu proceder fiel na vida, ele podia dizer corretamente que ele próprio era responsável pela sua ressurreição. Por quê? Porque ele teve um proceder fiel. Tudo aquilo que Jeová designou para que ele fizesse, ele fez. Deu a sua vida perfeita para nos resgatar. Então, ele tinha essa prerrogativa de dizer que ele ia se levantar. Por quê? Porque ele confiava. Ele confiava no seu Pai, no seu Deus, né? Hebreus 5:7 fala que Jesus, ele orou a Deus, né? E que foi ouvido favoravelmente em tudo aquilo que ele pediu. Então note que não tem como defender uma doutrina pagã dentro da Bíblia. Ela se dissipa dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que os escritores da Bíblia tinham em mente. Então, se alguém citar esse texto, né? Talvez os irmãos até já conheçam os argumentos, mas poderiam se lembrar daquilo que estou passando para vocês hoje. Obviamente que não é nenhuma novidade, mas sempre é bom estar recordando, né? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.